noite num restaurante abandonado, cheio de robôs assassinos. O que você faria? Nesse vídeo de Derrotando Filmes, nós vamos acompanhar o Zelador lutando contra os animatrônicos bizarros. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar melhores decisões para derrotar o Willy's Wonderland, Parque Maldito. Começamos com um vídeo de 8 mascotes animatrônicos cantando, enquanto um casal foge assustado por um corredor. Mas o marido é pego por algo e arrastado pelo chão. A mulher chega no salão principal e as lâmpadas explodem sozinhas, e ela olha para uma menina escondida. Nesse instante, voltamos à filmagem dos animatrônicos, enquanto se ouve o grito da mulher e o sangue dela espirra na tela. Em seguida, vemos um Camaro azul em alta velocidade por uma estrada de nevada, até que os pneus do automóvel furam. O homem é obrigado a parar no meio do nada, e caminha até os dilaceradores que furaram seus pneus. Ele guarda o equipamento no porta-mala, pega uma bebida e toma no meio do sol. Depois o homem avista um guincho se aproximando e pede ajuda ao mecânico Jed. Ok, o carro desse cara é um Camaro 2SS 2020, e como eu já falei no vídeo de A Caça Invisível, carros premiums desse tipo possuem pneus one-flat. E sim, esses pneus são exatamente para esse tipo de situação. Eles são feitos para rodar até 80 km após furados, ou até mesmo com rasgos. Além disso, geralmente esse tipo de carro vem com um kit de reparo, onde você pode reparar o pneu e andar por mais 200 km pelo menos. Se bem que no caso aqui os 4 foram rasgados, talvez o kit de reparo não daria conta. Mas com certeza o cara conseguiria andar até a próxima cidade, pois os pneus não ficariam dessa forma. Ah, eu não estou falando que esse é o melhor tipo de pneu do mundo, pois aqui no Brasil ele custa o olho da cara, e todo mundo troca por um comum e coloca um step no porta-malas. Porém, o homem reboca o carro e dá uma carona para o forasteiro, que não diz uma única palavra durante o percurso até a remota Hayesville. Jed fala que os dilaceradores tinham sido roubados da xerife há um mês atrás, o que já me faz pensar se essa xerife realmente é competente no trabalho dela. E aí ele pergunta de onde o homem era, mas ele continua em silêncio. Enquanto isso, uma adolescente chamada Liv joga gasolina em torno do Willy's Wonderland, um restaurante temático abandonado. Antes que ela ateie fogo, as sirenes da viatura lhe fazem parar. E quem que vai queimar um lugar pela frente assim? Tenta ser discreta pelo menos, e procure uma entrada nos fundos do local. Não que ela esteja incentivando depredação de propriedade privada, mas provavelmente ela tem um bom motivo. Liv então é algemada e colocada na viatura pela xerife Louise Land, que leva ela até a sua casa. Land retira Liv do veículo no mesmo instante que Jed passa de caminhão. Jed troca alguns diálogos com a xerife, e esse cara não cala a boca, enquanto Liv olha para o homem no outro assento. Logo, Jed dá a partida no seu caminhão e sai. Land leva a garota para dentro de casa, lhe prende num cano com algemas e se despede indo para a delegacia. A xerife diz que deixaria a Liv lá até de manhã, e digamos que aquele cano que ela está presa não me parece ser a estrutura mais firme daquele trailer. Aquele cano parece estar ligado a uma das paredes. A diversão começa aqui, na R7.bet. São mais de 12 milhões de reais em prêmios diários, 200 giros grátis todos os dias e depósitos a partir de R$5. Baixe o app e vem para R7.bet. Tem muito cassininho se achando grande, mas no fim continua sendo só uma betezinha. Promete muito, entrega pouco, mas tem um lugar feito para mudar o jogo. Maior, mais intenso, mais divertido. Um império onde a emoção fala mais alto, onde cada rodada entrega algo diferente, porque aqui, pequeno nunca foi opção. Cansou de betezinha? Baixe agora e venha fazer um betão! Provavelmente seria possível Liv tentar chutar ele para quebrá-lo e conseguir escapar dali, ou até mesmo recorrer para a estratégia de deslocar seu dedão se realmente você estiver querendo escapar. De volta ao caminhão, Jed dirige até sua oficina. Lá ele faz uma avaliação do carro, enquanto o forasteiro olha um mural cheio de cartazes com pessoas desaparecidas. Ok, isso aqui é um sinal bem grande de que algo está acontecendo nesse lugar, e tudo que aconteceu com esse cara até agora indica que ele é um grande candidato a ir para esse mural. Jed chama a atenção do cara, afirmando que o serviço custaria $1000. O homem tenta pagar com um cartão, mas o mecânico só aceita dinheiro. Ele então olha para um caixa eletrônico inativo, e Jed comenta que eles não têm internet em Hayesville, e o mecânico pergunta se ele aceitaria trabalhar para quitar o serviço, e o homem acena que sim com a cabeça. Ok, cada vez mais isso parece um esquema para tirar proveito de viajantes desavisados. Tudo bem que o cara pode cobrar o preço que ele quiser pelo conserto, e esses pneus não são tão baratos assim nos Estados Unidos também, se bem que eu duvido que ele teria alguns novos ali para reposição. Então ele poderia colocar pneus comuns e mais baratos, ou conversar com o cara para arrumar o carro, e eles irem até a próxima cidade sacar o dinheiro do reparo.
reparo e depois voltar. Ou até mesmo o cara poderia deixar algo de valor semelhante ao conserto e só pegar de volta depois que tivesse pago. E sim, até pode existir lugares que não existem internet nos Estados Unidos. Por exemplo, existe uma pequena cidade chamada Green Bank, onde é proibido ter qualquer conexão Wi-Fi ou Bluetooth, por causa de telescópios de alta tecnologia do governo. Então lá você não pode usar celulares. Mas mesmo assim, existe internet por cabo. Depois disso, vemos Jet chegar em frente ao Willy's Wonderland. Os dois descem do caminhão, e Tex McAdoo, o dono do estabelecimento, se aproxima do forasteiro e o cumprimenta. O homem vê mensagens suspeitas pichadas nas paredes do restaurante, e logo, Tex faz a sua oferta. Se o cara passasse a noite limpando o local, ele pagaria o conserto do seu Camaro, para que ele pudesse ir embora pela manhã. Tex estende a mão para o homem, que fica receoso encarando o desenho do Willy, mas aceita o acordo. Bom, se você aceita passar a noite em um lugar desconhecido, onde está pichado portões do inferno e assassinos de jovens, provavelmente você é um cara bem corajoso. Os dois entram no estabelecimento. Tex liga uma TV e lhe mostra o show dos 8 mascotes, feito por Willy o Doninha, Arlie o Jacaré, Sarah a Sereia, Kenny a Camaleoa, Gus o Gorila, o Naninha, Ozzy a Avestruz e Tito a Tartaruga. Depois, Tex leva o novo zelador até os animatrônicos e conta uma história dizendo que alguns animatrônicos começaram a ter problemas e avançar nas crianças, o que fez as pessoas processarem o restaurante e isso acabou fazendo eles falirem. Quando o homem dá as costas, o Willy move a cabeça, mas para quando ele volta a atenção aos bonecos novamente. Tex segue até um depósito, liga a luz e mostra os kits de limpeza e algumas camisas que o forasteiro podia usar. Em seguida, Tex recomenda que ele faça pausas durante o serviço e se despede dele até a manhã seguinte. Ele tranca o cara por fora do restaurante, se aproxima de Jet e os dois vão embora para não ouvirem os gritos, dando a entender que eram cúmplices dos robôs assassinos. Enquanto isso, um grupo de jovens chega na casa da xerife e encontra Liv algemada. Chris tenta roubar a porta usando o corpo, mas acaba se machucando. Aaron então se aproxima da porta e nota que ela estava aberta. O grupo entra e se separa à procura da chave. Cat, a última a entrar, chega perto da colega, pega um grampo do cabelo e usa para soltá-la sem dificuldades. Rapidamente, Liv reúne os amigos e fala que o homem já devia estar preso no restaurante. Por isso, decide ir até o local para destruir o Willis, de uma vez por todas. De volta ao estabelecimento, o forasteiro veste o uniforme, marca o tempo no relógio e inicia a limpeza pelo salão, enquanto os animatrônicos se movem sucintamente por suas costas. Em seguida, o homem entra na cozinha totalmente revirada, coloca suas bebidas na geladeira e continua a limpeza. Logo que seu alarme dispara, ele pega uma bebida e toma, enquanto percebe que é uma velha máquina de pinball por perto. E cara, esse zelador toma energético como se fosse uma medicação, até parece comigo. Ao retornar às atividades, o homem usa um esfregão para limpar o salão. Ozzy é o primeiro dos robôs a se aproximar dele, mas para de se mover perto do zelador. O homem dá alguns empurrões insultando o animatrônico, e Ozzy então inicia o ataque com o bico e arranha o rosto do cara. O zelador fica extasiado ao perceber o corte, parte o esfregão em dois e derruba Ozzy golpeando suas pernas e o espanca até a morte. Isso deixa o homem sujo com um líquido escuro que parece ser um tipo de óleo. Por isso ele troca sua camisa e coloca um pedaço de fita sobre o corte em seu rosto. Ok, pela tranquilidade que o zelador encarou a situação, parece que ele já fez isso algumas vezes, e até aparenta que aquele energético que ele está tomando não tem só cafeína dentro. Vamos levar em conta pro resto do vídeo que esse cara não é um humano comum. Eu explico depois, pode deixar. Mas voltando ao avestruz, esse animal é bem grande, podendo chegar a quase 3 metros. E sim, já existiram ataques fatais a humanos. Digamos que as principais armas dessa ave são as suas patas com garras afiadas e também o seu bico. Então, evitar ficar de frente pro animatrônico seria a melhor estratégia aqui, e sempre tentar golpear seu pescoço, que é a parte mais frágil do animal, e também acertar suas pernas para tentar desequilibrá-lo. Afinal, o bicho não tem braços longos, não deve ser muito fácil para ele se levantar após cair. E digamos que aquela cozinha estava cheia de facas, não custa nada ter uma no bolso só por garantia, né? Afinal, você vai ficar sozinho em um restaurante abandonado a noite inteira, que mal tem que carregar uma faca só por segurança. Enquanto isso, na delegacia, a xerife está de frente para Evan, um agente do estado que está impaciente por ela ter pedido reforços para nada. Evan pergunta o que eles iriam fazer a noite inteira, e Landy explica que ele deveria rezar para que o telefone não tocasse. De volta ao Willis, o zelador coloca os restos do robô num saco de lixo e tenta levá-lo para fora, mas nota que está trancado. Ele deixa o saco perto da saída e seu alarme toca de novo, então ele volta à cozinha para beber e limpar a máquina de pinball. Ok, aqui é o momento que você percebe que realmente está trancado ali, se você não percebeu antes, né? E agora precisa encontrar uma saída alternativa do lugar. As janelas de lá parecem estar bloqueadas pelo lado de fora, o que daria a chance de você tentar quebrá-las pelo lado interno e chutar o restante das tábuas para sair dali. Então o zelador retorna ao serviço indo limpar o banheiro cheio de pichações. Após algum tempo, ele deixa o local impecável. Logo o zelador ouve os animatrônicos e volta ao salão, onde eles estão fazendo um número musical. O cara desliga os robôs por um interruptor. E se tem uma chave geral tão à mão assim, esse restaurante deveria ter sérios problemas com crianças desligando os robôs no meio do show. Após isso, a porta do banheiro é batida e o zelador retorna ao ambiente para checar, encontrando uma mensagem no espelho. Gus
chama o zelador para brincar de esconde-esconde e fecha todas as cabines. O homem então arromba cada uma das portas, mas é atacado pelo gorila de surpresa. O zelador tenta golpeá-lo com socos, mas não adianta de muita coisa. Só depois ele pega o desentupidor e usa para jogar gás na parede. Em seguida ele coloca a cabeça do robô no mictório e lhe chuta até finalizá-lo. Ok, definitivamente se você levar esse tipo de pancada aqui, suas costelas estariam quebradas. Mais um fato que mostra que o zelador não é um cara normal. Aqui você poderia usar o tamanho do gorila e o local como vantagem, trancando o animatrônico em uma cabine e o golpeando lá dentro, pois dessa forma ele não teria espaço suficiente para se mexer e contra-atacar. E se você encontrar um gorila de verdade, a menos que você seja o Tarzan, talvez nem sendo o Tarzan, você faça alguma coisa contra um gorila. Não lute com o animal e tente apenas se manter calmo e manter uma boa distância, se colocando ao chão para mostrar que você está sendo submisso ao animal. Logo, ele troca sua camisa novamente e enrola uma fita no próprio corpo como curativo. Em seguida, o zelador coloca o gorila num saco e fica parado pensando no que fazer com os outros bonecos. Mas seu alarme ressoa e ele faz outra pausa na cozinha, dessa vez tirando um tempo para lixar as unhas. Bom, aqui ele deveria começar a destruir os outros animatrônicos para evitar de ser pego de surpresa. É muito melhor você partir para a ofensiva nesse tipo de situação, ou até mesmo tentar escapar do local, pois a cada luta que passa, o zelador está ficando um pouco mais ferido. Logo, algum robô pode conseguir acertar um golpe em cheio no cara e incapacitar ele de lutar. Do lado de fora, os 6 amigos chegam de carro e espalham gasolina ao redor do estabelecimento. Aaron pega um isqueiro para tirar fogo, mas Liv o detém, já que o forasteiro ainda estava lá dentro. O grupo então discute o que deveria fazer. Bob, o namorado de Cat, quer queimá-lo junto com os robôs, mas Liv não gosta da ideia e decide salvar o zelador, enquanto pede que o resto fique ali para libertá-los. Inicialmente, ela tenta conversar pela janela com o zelador, mas é completamente ignorada por ele. Eu quebraria a janela e cortaria as correntes e depois colocaria fogo no lugar, e deixaria o cara se virar para sair. Ele parece ser corajoso o suficiente para sair de um prédio em chamas tranquilamente. Assim, Liv entra no Willis pelos dutos de ventilação, mas logo Arlie, ou jacaré, começa a persegui-la. A garota se apressa para não ser devorada, chega no final do túnel e cai numa sala temática, impedindo que o jacaré lhe acompanhe. No entanto, o sistema de fumaça é acionado e Sarah a sereia aparece diante da garota. Liv tenta golpear a boneca, mas ela esquiva numa velocidade sobre-humana e a ataca. Logo o zelador e os jovens ouvem um grito de Liv. Bob tenta abandonar a operação, mas Cat, a sua namorada, é a primeira a subir as escadas para socorrer a colega. Provavelmente, Liv não iria conseguir acertar o animatrônico com um soco. Talvez chutar as pernas para desequilibrar o boneco e correr dali seria algo viável, mas não garantido. Continuando na sala temática, o zelador encontra o mesmo líquido escuro no chão. Nesse instante, Liv lhe ataca pensando ser a boneca, mas percebe que era o homem e tenta tirá-lo de lá, mas ele se recusa novamente. No telhado do restaurante, Chris fala que após eles entrarem no prédio, eles deveriam se dividir para encontrar Liv mais rápido, o que é um péssimo plano. Um dos caras até fala isso, e quando ele dá as costas para ir embora insultando Chris, o rapaz avança na direção de Bob e lhe derruba. Isso faz o teto desmoronar e todos os 5 caem dentro de uma piscina de bolinhas. Bom, essa galera deveria ter cortado o cadeado para entrar no local. Se eles não tivessem um alicate, eles poderiam tentar usar um martelo ou até mesmo a chave de roda do carro para quebrar o cadeado, e assim entrar no lugar e ter uma rota de fuga quando os animatrônicos atacassem. Até mesmo a Cat poderia abrir o cadeado, já que ela tem uma certa habilidade com fechaduras, vendo que ela abriu aquela algema antes com facilidade. Afinal, se você sabe que existem animatrônicos assassinos ao melhor estilo Five Nights at Fred lá dentro, você teria que ir no mínimo preparado para escapar do lugar, né? Liv encontra os colegas, fica confusa com o plano genial deles e questiona quem iria tirá-los dali agora. Nesse instante, outra apresentação dos animatrônicos se inicia. Liv pega seu canivete e avança para esfaquear Sarah, mas o zelador segura seu braço, retira a faca de sua mão e carrega ela para longe dos bonecos. O grupo percebe que o zelador está acabando com os animatrônicos e segue o homem até a cozinha, exceto Cat e Bob, que vão para o quarto da diversão. Sozinhos no ambiente, Cat tira a jaqueta, coloca uma tiara na cabeça e fala para o namorado que estava excitada. Por isso, os dois começam a relaxar e, obviamente, isso aqui não vai acabar bem. Na cozinha, Liv explica para o zelador que os cidadãos de Reisville enganam forasteiros e usam eles como sacrifício para alimentar os bonecos. Logo, somos levados a um flashback da época em que o Willis Wonderland foi criado. E, embora parecesse um ambiente saudável, o primeiro dono se chamava Jerry Roberts Willis, um sádico serial killer que tinha vários parceiros psicóticos. Liv